Olá, caros alunos do terceiro ano. Vamos lá fazer a correção da tarefa, passada do dia 15/4 para vocês. As questões, a maior parte delas são teóricas. A primeira questão vai pedir para definir qual a relação entre linha de campo elétrico e a concentração das linhas de força. Então, vamos lá. O que seria sobre a concentração? O que eu posso falar aqui? Tá vendo essas duas carguinhas que eu desenhei aqui? A primeira carga, ela tem uma quantidade maior de linhas de campo ao redor dela, e a segunda tem uma menor quantidade. O que nós podemos falar em relação às linhas de campo elétrico e a concentração? Quanto mais linhas de campo elétrico tiver, maior a intensidade deste campo elétrico. Então, nesse caso aqui, o campo elétrico 1, ele é maior do que o campo elétrico 2. Quanto maior a concentração de linhas, maior é o campo elétrico. Alguma dúvida? Vamos seguir aqui para a questão número 31. Na questão número 31, nós temos o seguinte: afirmativas. Com base no modelo de linha de força, avalie se as afirmativas estão corretas. Então, afirmativa número 1. Se a carga geradora do campo elétrico ela é positiva, as linhas de campo são radiais no sentido do afastamento. O que significa linha de campo radial? É que elas saem da carga, elas são perpendiculares em relação à superfície aqui. Então, elas estão sempre saindo aqui dessa carga elétrica. Isso é verdade, tá? Linhas radiais é como se fossem linhas, essas linhazinhas assim, tá? Saindo da carguinha. Então, são linhas radiais que se afastam da carga positiva e é verdade essa afirmativa. A segunda afirmativa fala assim: as linhas de força nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Então, a carga negativa, as linhas de campo elétrico, elas entram nessa carga negativa. E isso é verdade. A gente acabou de falar da carga positiva, então a segunda parte, falando sobre a negativa, também é verdade. Terceira afirmativa: se a carga geradora do campo elétrico é negativa, as linhas de força do campo elétrico são radiais no sentido de aproximação. Então, se é negativa, continua sendo radial e vai agora aproximar. Então, é verdade. A número 4, se o campo elétrico é uniforme, as linhas de campo são retas, paralelas, igualmente orientadas e espaçadas. Para desenhar um campo elétrico uniforme, para gerar um campo elétrico uniforme, eu vou ter que montar linhas, tá? Vocês vão sair de placas paralelas. Aqui, pelo desenho, placa positiva, a linha está saindo, a linha de campo elétrico sai da positiva e entra na plaquinha negativa. Então, as linhas são paralelas, espaçadas de maneira igual e orientadas na mesma direção. Questão número 32 é uma questão teórica para descobrir qual carga é qual. Já fiz o esqueminha aqui no papel, para andar mais rápido. A nossa carga, na situação A, nós temos lá a primeira carguinha, que está indicando que as linhas estão saindo. Se as linhas saem, é porque essa carga ela é positiva. Se as linhas entram, é porque essa carga ela é negativa. Então, no primeiro caso, nós temos carga 1 como sendo positiva, carga 3 como sendo negativa. Na situação da letra B, nós temos uma carga 2 agora no meio dessas cargas. Saindo da primeira carga, então ela é positiva. Entrando na segunda carga, meu desenho ficou um pouco incorreto. As linhas, na verdade, elas saem daqui e vão direto para outra carga. Sai daqui direto para cá. Então, se as linhas estão saindo de uma carga e entrando na outra, é porque sai de uma positiva e entra numa negativa. E a última carga, ela é uma carga do tipo negativa, como a gente acabou de afirmar. Penetra um campo elétrico, igual está representado aí na questãozinha do livro. Nós temos lá duas plaquinhas paralelas,
Tenho linhas de campo que estão indo para baixo. Então, a plaquinha de cima é uma plaquinha positiva e a placa de baixo é uma placa negativa. Então, placa A, placa B. Nós temos uma trajetória dessa partícula que está chegando nesta orientação e está subindo aqui em relação às placas. Então, vamos lá. Uma partícula carregada penetra um campo elétrico uniforme existente entre duas placas planas e paralelas A e B. A figura abaixo mostra a trajetória curva descrita pela partícula. A alternativa que aponta a causa correta dessa trajetória. Por que essa partícula vai subir? Tá? Para falar disso aqui, nós temos que pensar no conceito que eu falei na última videoaula, no qual eu expliquei o conteúdo de campo elétrico. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Quando eu tenho uma carga positiva, as minhas linhas de campo elétrico, elas vão se orientar para o mesmo lado que a minha linha de força elétrica. Então, se meu campo elétrico aponta para a direita, a minha força elétrica também vai apontar para a direita. Mas quando eu tenho uma carga do tipo negativa, isso já não acontece. A minha carga negativa, se o meu campo elétrico estiver para a direita, a minha força elétrica vai surgir para a esquerda. Dessa maneira, qual é o motivo, então, qual seria a causa dessa carga entrar? Nós temos aqui um campo elétrico puxando para baixo, por qual razão ela estaria indo para cima? Ela só está indo para cima porque essa carga ela é negativa. Sendo negativa, nós teremos essa situação aqui. A carga negativa, o campo elétrico vai puxar lá para baixo, mas ela terá uma força elétrica que vai puxá-la para cima, no sentido contrário do movimento. Então, enquanto o campo elétrico está para baixo, vai surgir uma força elétrica sobre essa carga, puxando ela para cima. Então, nós teremos a seguinte opção como resposta. Letra A. A partícula tem carga negativa e a placa A tem uma carga positiva. Porque a placa A tem carga positiva? Porque as linhas de campo saem dessa placa para entrar na outra placa, na placa B. Número 35. 35. Uma partícula de massa. Massa 2 vezes 10 a menos 6 quilos. E uma carga elétrica de 6 microcoulombs. Penetra numa região formada por duas placas elétricas, e aí vai ter um campo elétrico que vai estar com a intensidade de 4 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Então, nós temos a seguinte situação, nós temos um campo elétrico uniforme que sai da minha placa positiva, está entrando na minha placa negativa, e aqui no meio eu terei uma carga que vai se deslocar entre eles. Nós temos aqui uma distância que a questão traz como ΔX entre uma placa e outra. E nós temos uma carga aqui que está vindo nessa orientação. Supondo desprezível, faltou uma coisa, a distância aqui entre as placas, a distância, esse ΔX, é 24 centímetros. 0,24 em metros. 6 vezes 10 a menos 6 em coulombs. Supondo desprezível a força gravitacional, sobre a partícula, determina na letra A quanto que vai dar força que age sobre a partícula. Então,
Se não tem força gravitacional, a única força que vai atuar aqui é a força elétrica. A força elétrica tem uma relação entre força e campo elétrico. A força elétrica é o campo elétrico vezes o módulo da carga. Desta maneira, nós teremos que a força vai ser o campo elétrico, que vale 4 vezes 10 a sexta, vezes a carga, que vale 6 vezes 10 a menos 6. Essa força vai valer 24 vezes 10 elevado a zero, porque na multiplicação a gente soma os expoentes. Somando os expoentes, eu vou ter 6 positivo com 6 negativo. Então, ficaria 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é o mesmo que 1. Então, nós teremos que a força elétrica vai ser 24 newtons. Essa é a força que vai atuar sobre a partícula. Na letra B, nós temos o seguinte: qual é a aceleração sofrida pela partícula? Oh, meu Deus, como assim? Aceleração, matéria de primeiro ano. Aqui em campo elétrico? Sim. Se eu pensei em força, eu tenho que falar, né? E lembrar da lei de Newton. O que seria a lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, segunda lei de Newton. A força aqui neste caso, como não tem força-peso, só tem, né, força feita pelo campo elétrico, a força vai ser a força elétrica, que é 24. A massa, que vale 2 vezes 10 a menos 6, a aceleração eu vou achar. A aceleração vai ser 24 dividido por 2 vezes 10 a menos 6, que vai dar 12. O expoente que está aqui embaixo, quando eu jogo ele para cima, ele vai inverter o sinal, então ficou 6 positivo. A minha aceleração vai ser 1,2 vezes 10 à sétima metros por segundo ao quadrado. Ok, achamos a aceleração. A letra C vai perguntar qual é a velocidade dessa partícula. C. Qual é a velocidade da partícula que ela atinge quando chega na placa negativa? Para fazer aqui, novamente, vamos usar a equação de primeiro ano, que é a equação de Torricelli. Por que equação de Torricelli neste caso? Considerando o fato que essa partícula começou com a velocidade nula, eu acabei de calcular quanto que vale a aceleração dessa partícula. Então, a equação de Torricelli vai ser a maneira mais fácil de resolver. Tá? A aceleração de calculou, o nosso ΔS é o ΔX, que vai ser 24 centímetros, ou em metros, 0,24. Dessa maneira, nós temos o seguinte: usando a equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que nós encontramos, que vale 1,2 vezes 10 à sétima, e o ΔS, que vale 0,24. Dessa maneira, vai ficar 2 vezes 1,2 vezes 0,24, 0,576 vezes 10 à sétima, ou 5,76 vezes 10 à sexta. Tábua ao quadrado, vem pelo lado de cá, vira raiz. Então, V vai virar raiz quadrada de 5,76 vai dar 2,4. Raiz de 10 à sexta vira 10 à terceira. Metros por segundo.
é essa nossa velocidade final. Espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima aula. E tchau.